Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num desafio que, apesar de muito comum nas salas de aula, muitas vezes fica na sombra, mal compreendido. Vamos falar sobre a perturbação da linguagem, uma condição que é muito, mas muito mais do que uma simples dificuldade em falar. Quando uma criança parece não acompanhar o ritmo, tem dificuldade em partilhar as suas ideias ou em seguir o que lhe é pedido, esta é, quase sempre, a primeira pergunta que surge. E é uma dúvida legítima, tanto para pais como para professores. Mas a resposta, como vamos ver, é bem mais profunda. Este número dá-nos o ponto de partida. Cerca de 7,4% das crianças em idade pré-escolar têm uma perturbação específica da linguagem. Pensem nisto. Numa turma de 25 alunos, é quase certo que um ou dois enfrentam esta realidade. Portanto, não estamos a falar de um caso isolado, mas sim de algo bastante presente no nosso dia-a-dia escolar. Muito bem, então vamos a isso. Para podermos ajudar de forma eficaz, primeiro temos de perceber exatamente do que estamos a falar. Vamos deixar de lado os rótulos fáceis e olhar para a definição clínica. Ora bem, segundo o Manual de Diagnóstico DSM-5, esta perturbação define-se por dificuldades que teimam em não desaparecer na forma como a criança aprende e usa a linguagem. E o ponto fulcral é este. A causa não é um problema de audição, nem uma deficiência intelectual, nem outra condição médica. É um desafio que reside no próprio desenvolvimento da linguagem. E como é que isto se manifesta na prática? Bem, podemos identificar dificuldades em três grandes frentes. Primeiro, um vocabulário mais limitado, com menos palavras. Depois, a construção das frases, que tendem a ser mais curtas e, por vezes, com erros de gramática. E, por fim, o discurso em si, ou seja, a capacidade de contar uma história com pés e cabeça ou de manter uma conversa fluida. Agora que já temos a parte mais técnica arrumada, vamos ao que realmente importa. Como é que estas dificuldades se traduzem em desafios bem reais para uma criança, não só na aprendizagem, mas também, e talvez mais importante ainda, na sua vida social. E imaginemos a cena. Um aluno sabe a resposta, até levanta a mão com entusiasmo, mas quando chega à sua vez de falar, as palavras parecem ter desaparecido. Ficam ali na ponta da língua. Esta dificuldade em pescar as palavras é uma constante. O que para nós de fora pode parecer hesitação, para a criança é um esforço interno gigante que, claro, gera imensa frustração. O que este quadro nos mostra é como estas batalhas internas se refletem no comportamento social. Aquele tempo extra para processar e responder torna quase impossível acompanhar uma conversa rápida entre amigos no recreio. Estas crianças podem acabar por participar menos e até evitar o contacto visual. E não é por timidez ou desinteresse, mas sim porque estão a concentrar toda a energia que têm para tentar compreender e formular uma resposta. E isto, claro, tem consequências sérias. A investigação mostra que estas crianças são frequentemente vistas como mais introvertidas, mais isoladas, tanto por professores como por colegas. Infelizmente, este perfil de isolamento aumenta o risco de se tornarem alvos de bullying. É um ciclo muito perigoso de dificuldade de comunicação que leva ao isolamento. Mas nem tudo são más notícias, muito pelo contrário. Existem muitas estratégias eficazes que podemos pôr em prática. Vamos então passar dos problemas para as soluções. Soluções práticas que podem, de facto, transformar a experiência escolar destas crianças. Esta frase, embora fale de dislexia, aplica-se na perfeição a este caso. A palavra-chave aqui é segurança. E essa segurança vem da rotina, da estrutura. Um trabalho diário, sistemático, sem muitas distrações, ajuda a fixar o conhecimento e a ativar a memória a médio prazo, que nestes casos funciona muito melhor do que a memória do momento. Em termos práticos, o que é que podemos fazer? A nossa legislação, o Decreto-Lei 54/2018, já nos dá o caminho. Dar mais tempo nos testes é fundamental, porque o processamento da informação é mais lento. Um adulto ler os enunciados em voz alta pode fazer toda a diferença. Variar os métodos de avaliação, em vez de ser sempre o teste escrito, e às vezes usar uma sala mais calma, são medidas que tornam a avaliação mais justa e muito menos angustiante. E só para que não restem dúvidas, perturbação da linguagem e dislexia não são a mesma coisa. A primeira está mais ligada à linguagem falada, enquanto a dislexia se foca na dificuldade com a linguagem escrita. No entanto, é muito comum as duas aparecerem juntas e, como já vimos, muitas das estratégias de apoio servem para ambas as condições. Para terminar, vamos só arrumar as ideias principais e olhar para a frente com uma perspectiva mais construtiva e inclusiva. Portanto, se há algo a reter a isto, não estamos a falar de falta de esforço, mas sim de um desafio neurológico. O impacto vai muito para além das notas, afeta a vida social da criança. A boa notícia é que apoios simples e práticos podem ter um efeito gigante. E é crucial lembrar que a Lei da Educação Inclusiva foi feita para apoiar todos os alunos. Todos, sem exceção.
E fica esta reflexão final. Perceber o que é a perturbação da linguagem é o primeiro passo, mas o mais importante é agir. É criar escolas e salas de aula onde a paciência, a empatia e a flexibilidade permitam que cada criança, independentemente da sua forma de comunicar, se sinta verdadeiramente compreendida, segura e valorizada.